O senhor falava, hoje se trouxe muito à tona esses nomes, né? Medieval, cavaleiro, tipo, o pessoal compra muito aqueles cavaleiros e tudo, como que É. dissesse, olha, eu sou um católico que defende a fé católica e põe ali, aí a espada e símbolos medievais e tal, não sei o quê. O que aquela época e realidade de igreja é, tem a ver ou ligação com os dominicanos, com a época que os dominicanos já existiam? O que isso tem a ver e até que ponto tem Uhum. alguma ligação? Tem um belo artigo de um professor americano, acho que era chamado Professor White, que fala a profissão de armas de Tomás de Aquino. Por que Tomás de Aquino dá tantos exemplos de armas, de combate, de cavaleiro na Suma de Teologia? Porque era uma família de cavaleiros. Não é? Hum, Claro que é mais forte quando pensar na cavalaria, quando a gente pensa no São Bernardo de Claraval. São Bernardo era filho de um cavaleiro bretão e é ele que aprova, corrige, incentiva os templários, por exemplo, não isso. é? Que é bastante peculiar para os nossos olhos de hoje. Então é importante perceber aquilo que, quando se fala de dominicanos, pode ser que venha alguma pergunta sobre isso. Lembra do nosso papel na Inquisição. Porque os frades eram bem formados, juridicamente inclusive, e a igreja se serviu muito dos dominicanos pela sua formação para os tribunais de Inquisição. Diferente da Inquisição espanhola, que era muito ligada à coroa e que tinha dominicanos também. Para o processo do fim dos templários, Filipe o Belo se serviu também de juristas dominicanos. Sim. Não é? Então isso marcou muito a ordem. É preciso compreender, por exemplo, no caso da Inquisição, e um cardeal dominicano, o cardeal Georges-Marie Martin Coutier, que foi o teólogo do Papa João Paulo II, não é? Teólogo do Papa é um cargo que pertence à ordem, não é? Então, como pregador do Papa é dos capuchinhos, o O teólogo teólogo do do Papa é Papa é um dominicano. dominicano, não é? Então, o cardeal Coutier, que era um suíço, que fez doutorado em filosofia, não em teologia, e foi um grande teólogo Olha tomista. que coisa. Ele fez uma tese sobre o ateísmo do jovem Marx. Né? Olha. Quem lê francês vale a pena, que é um texto muito interessante. Né? Pouco momento, você estava na Guerra Fria, divisão dos blocos, é interessante que alguém tenha se interessado pelo pensamento, as origens do ateísmo no pensamento marxista, não é? Que é um hegeliano e tudo mais. Bem, então, um dos pontos, que é importante perceber que você não está num mundo secularizado. Você está num mundo onde ofender Deus é ofender também a sociedade. Então é preciso, normalmente, haver um tribunal para que isso seja normalizado. Sim. Mas um dos pontos positivos, se nós podemos dizer assim, isso os historiadores dizem, não é? Que a Inquisição trouxe, é que ela trouxe processo. E um processo é um direito fundamental o seu direito de defesa, de contraditório, não é? De apresentar, exigir provas em relação àquilo que você é acusado. Não é? Tanto que o patrono dos canonistas é um antigo mestre da ordem dominicano, São Raimundo de Penhaforte, não é? Um dos santos que você tem aí na lista, né? Que fundou uma outra família religiosa, né? Os mercedários. Por isso que o hábito dos mercedários é bem parecido com o nosso, porque o fundador deles era um frade dominicano que foi mestre da ordem. Sim. Então, esse mundo dos cavaleiros, esse mundo medieval, não é? O nome da rosa tem lá um dominicano que existiu, Bernardo Gui, um grande historiador, esse mundo bastante próprio daquele momento, é um mundo no qual a ordem foi se formando, não é? Assessorando os reis, organizando as universidades. Domingos, além dos cavaleiros, uma outra instituição medieval é muito importante, a universidade. Domingos queria que os seus primeiros frades estivessem nas cidades que estavam nascendo,
não como a vida monástica que preferia o campo, que é próprio da sua espiritualidade, mas ele queria que os frades estivessem nas cidades e que os frades fossem para as universidades. Olha que coisa. E então, Tomás de Aquino, por exemplo, foi professor na Universidade de Paris. Os primeiros... A mesma que o senhor estudou? Era um pouco diferente. Mas, um pouco diferente. Eu morei no mesmo convento que formalmente era dele, é outro prédio, não é? Tudo muito mudou, teve a Revolução na França. Sim, não é? sim. Mas, digamos que os primeiros conventos eram em Bolonha, Paris, Oxford, onde tinha universidades. Se está acontecendo mudança no mundo, se está acontecendo coisas que é importante pensar, ali que São Domingos queria que os frades estivessem. Não queria que eles estivessem na zona de conforto. O que acontece quando os frades chegam em Paris? Tem um grande promotor vocacional que era um sucessor de São Domingos, chamado Jordão da Saxônia. Quando ele costumava chegar nas cidades, as mães das moças costumavam jogar pedra nele, porque ele levava os melhores partidos para o convento. A crônica medieval é deliciosa. E os dominicanos tinham o coro público. E em Paris, por exemplo, isso trouxe os ciúmes dos cônegos. Então teve que o Papa autorizar os dominicanos, as pessoas a irem participar da oração do ofício com eles, porque os padres em Paris queriam, digamos, proibir isso, não é? Tem um aspecto financeiro, das coletas de tal e tudo mais, mas as grandes brigas, na época de Tomás de Aquino, né, que já é uma geração posterior a São Domingos, se deu na Universidade de Paris contra os religiosos, porque os clérigos seculares queriam ter o domínio total da universidade. E franciscanos e dominicanos, como Boaventura, como Tomás, como Mestre Eckhart, como outros, chegaram para dar aulas. E eram pessoas bem preparadas, com a sua vida frugal, simples, preparavam bem os cursos, etc. E começavam a fazer sucesso. Deu uma certa inveja. Então, se a gente acha que fake news é uma coisa muito nova, sinto dizer que o século XIII está cheio disso, não é? Então, Tomás de Aquino, os frades eram agredidos na rua com pedras. Tomás de Aquino foi dar sua aula inaugural na Universidade de Paris, protegido pelos arqueiros de São Luís. Então a coisa era violenta também. Sim. E aí Santo Tomás escreve 3 opúsculos para falar, isso tem uma ideia lindíssima, para falar que pode haver uma ordem religiosa de homens que têm uma vida quase monástica, mas que saiam para pregar e para dar aulas. Então ele faz opúsculos em relação a isso. E no final de um opúsculo, ele que é tão plácido, tão tranquilo, escreve: e se alguém que fica cochichando aí no corredor da universidade, pondo minhoca na cabeça dos meninos da universidade, seja homem, faça como eu, escreva um livro e prove que você está certo. Olha! Né? Mas o que eu acho mais bonito nesses textos de Tomás é que ele diz o seguinte: qual que é o texto fundamental da bela encíclica de João Paulo II, Veritatis Splendor, a parábola do jovem, a história do jovem rico, não é? Que Jesus olha para ele e diz: se você quiser ser perfeito, vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres e siga-me. Tinha uma certa querela, que a gente não pode esquecer, essas brigas fraternas entre dominicanos e franciscanos, uma certa querela com os franciscanos, sobretudo os espirituais franciscanos, que estavam muito firmes em achar que a santidade passava pela pobreza radical. Tomás diz: não, leia direitinho o Evangelho. A pobreza, ela é necessária para esse modo de vida. É necessário deixar tudo e depois me siga. Se não houver caridade depois dessa pobreza, não existe vida religiosa. Então, o que nos torna o essencial da vida religiosa é a caridade. Eu me faço livre na obediência, livre na pobreza, livre na castidade, para amar mais. Isso é Tomás de Aquino.